Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Mesmo que o mercado de criptomoedas tenha passado por um processo de liquidez intenso nos últimos dias, uma nova pressão vendedora acertou o Bitcoin e as altcoins no domingo, assim como todo o mercado acionário, a partir dos ruídos macroeconômicos. O principal deles foi o tarifaço de Donald Trump sobre parceiros comerciais importantes. A ação é vista como arriscada pelo mercado, que começa a se posicionar de forma avessa ao risco neste momento. Quer saber o que está acontecendo com o mercado de criptomoedas hoje? Então é isso que eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, discuto com vocês hoje no Satoshi Call desta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. China e Europa. Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Começando o Satoshi Call dessa segunda-feira, uma semana aí que já começa quente, né? Todo o mercado de criptomoedas aí, também o acionário caindo. Mas a gente começa falando aqui, o ponto principal vai ser macroeconomia. E antes de falar do tarifaço e de outros eventos importantes, vamos discutir aqui um pouquinho alguns dados econômicos do final da semana passada e também do começo dessa, com a zona do euro. Por lá, o PIB, né, tudo aqui, os dados da zona do euro vão ser todos prévias, tá? Mas o PIB anual aí da zona do euro veio em 0,9%, um pouquinho abaixo de 1% esperado pelos analistas. Aí um desempenho econômico relativamente mais fraco. Na semana passada a gente teve ali também a super quarta, né, em que a decisão do Banco Central Europeu sobre os juros ficou ali mesmo na projeção de queda, né, de 3,15% agora para 2,9%, mantendo a flexibilização aí da política monetária. O PMI industrial, né, o índice gerente de compras, mostra que o setor industrial está em alta, subiu de 45,1 para 46,6. Ainda é território de retração, mas mostra um certo avanço, algo que há tempos a gente não via para a economia da zona do euro. E por fim a gente está com a prévia aí da inflação ao consumidor, o CPI, que veio um pouquinho acima do que foi registrado em dezembro, né? Em dezembro foi 2,4%, em janeiro está agora em 2,5%, um pouquinho acima dos 2,4% esperado pelos analistas. Já emendando aqui rapidamente com a China, eles ainda estão lá no feriado do Ano Novo Chinês, então a gente tem poucos dados aí, poucos movimentos para discutir. Mas fato que o PMI industrial revisado pela Caixin veio abaixo do que se esperava, né? Em dezembro a gente teve 50,5, agora em janeiro 50,1. A expectativa era de uma alta para 50,6, ainda em território de expansão nesse caso, mas é um período de alerta. Lembrando que a China estava envolvida aí nessa polêmica, né, com a DeepSeek, né? Então a inteligência artificial, que em tese aí seria mais barata do que o ChatGPT e outros modelos de IA nos Estados Unidos, intensificando aí toda essa guerra comercial, que vai ser um dos grandes focos aqui da nossa discussão do Satoshi Call de hoje. Estados Unidos. E a gente fala rapidamente de dados macroeconômicos dos Estados Unidos por aqui, né? Como eu falei antes, a gente teve ali a super quarta, né? Decisão de juros em vários bancos centrais, e os Estados Unidos foi um deles que manteve, como esperado, a taxa de juros inalterada ali na casa dos 4,5%. Isso já era precificado há um bom tempo, mas ver a confirmação disso é sempre importante para o mercado. A gente teve depois ali as falas do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que trouxe ali uma perspectiva de que o mercado de trabalho não deve sobrecarregar mais as decisões monetárias, né? Então, se tiver um corte ou não, o emprego atual talvez não seja o grande pivô ali, ou o fiel da balança para fazer uma decisão. O que ele deixou ali mais no ar é que talvez os Estados Unidos não necessariamente precisem esperar muito para fazer novos cortes de juros, apesar da inflação estar um pouquinho mais quente do que se esperava, né? Ele estava numa tendência de baixa um pouco mais clara, agora começou a ter uma elevação, e o Powell ele falou que isso traz uma certa má digestão das informações, mas que não necessariamente o Fed pode, por isso não vai cortar juros. Porém, deixou claro também que a pressa não está no radar, ou seja, eles vão seguir pautando dia após dia, dados após dados, para definir se corta ou não os juros, que a gente vai discutir daqui a pouco os impactos disso, né, e como que esse tarifaço do Donald Trump bateu forte nessa perspectiva. Mas seguindo com os dados macroeconômicos, a gente teve as prévias do PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre, que mostra uma queda relativamente acentuada de 3,1% para 2,3%. Já era esperado uma queda para 2,7%, mas ela a princípio está sendo mais acentuada do que o esperado. Então a gente vai ter que esperar os dados ali se confirmarem, mas já mostra que a economia norte-americana não foi tão bem na reta final do ano passado.
Os pedidos por seguro-desemprego também caíram, mostrando que há menos demissões no país, pelo menos nesse recorte semanal, né, que é onde saem os relatórios, né? A expectativa era de 224 mil pedidos, foi de 207 mil na semana passada. Como o Paulo falou que isso em tese não influenciaria, pode ser um indicador que o mercado evidentemente vai continuar acompanhando e dando valor, mas que pode perder um pouquinho do seu peso. E outro dado importante que a gente teve na semana passada, na sexta-feira mais especificamente, o índice de preços PCE, que mede ali a inflação do consumo do norte-americano e que mostra ali uma certa estabilidade, né? Quando a gente olha para o preço, para o PCE anual, ficou ali na casa do 2,8%, em linha com o esperado pelos analistas, o mesmo de novembro. Quando a gente vai para a base mensal, teve um leve avanço de 0,1 para 0,2, mas também em linha com o esperado pelos analistas. Então, a nível de inflação, a gente não teve de fato a redução dos preços ao consumidor, mas a gente vê um ambiente pelo menos mais estável. E por fim, a gente vai ter, para ficar de olho, que vai ser importante para o mercado também, os dados do payroll na próxima sexta-feira, que de novo, apesar das falas do Powell, o mercado financeiro evidentemente vai acompanhar e ficar de olho no que o mercado de trabalho tem para oferecer de informação, ainda mais com todo esse ruído macroeconômico que a gente viu em relação a tarifas e também a deportação de imigrantes, que pode impactar não só o mercado de trabalho, como também a inflação nos Estados Unidos. Bitcoin. Agora, se a gente fala de Bitcoin, não tem como falar de Bitcoin hoje sem falar do tarifaço que o Donald Trump assinou ontem à tarde. No caso, a gente está vendo aí nesse tarifaço que vai colocar 25% de taxas sobre produtos importados do Canadá e México e uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses. Tudo isso traz uma pressão inflacionária muito forte. Afinal, esses produtos que entram no país são consumidos lá dentro e com essa tarifa, isso, claro, acaba sendo repassado para o consumidor. Então, numa tentativa do país de reduzir a inflação, pode ser que cause um efeito contrário de elevar a inflação ao consumidor nesse processo. Trump reconhece isso, ele disse que talvez o norte-americano sinta essa dor, mas seria uma dor aí, segundo ele, positiva para o médio e longo prazos. A gente vai ter que ver como que o mercado vai precificar isso. Nesse primeiro momento, o mercado já precificou de forma muito ruim, né? Não gostou dessa postura e decidiu sair um pouco do investimento de risco, né? Então, criptomoedas, Bitcoin, até o mercado acionário, como eu falei lá no começo do Satoshi Call. Mas isso traz aí a busca por ativos mais de segurança e o Tesouro Norte-Americano foi um deles nesse processo. O que a gente vê aí é de fato um ruído macroeconômico muito forte, uma guerra comercial muito intensa, e o Trump falou que espera aí que os países possam chegar a um acordo com ele para que ele possa então revogar essa ordem executiva que passa a valer a partir de amanhã. Porém, os países já mostraram, já fizeram até movimentos semelhantes de retaliação de também tarifar ali em 25% os produtos dos Estados Unidos. Isso tudo trouxe esse mal-estar porque a gente está falando mais uma vez de inflação. Então, se o preço nos Estados Unidos ao consumidor subir, se a inflação continuar subindo por lá, a chance de um corte de juros é muito menor. Ou seja, a gente tende a ver uma política monetária mais restritiva, o que afasta o investidor do risco. E isso traz impactos importantes. Outro ponto importante para a gente discutir é sobre a alavancagem, né? O Bitcoin ele caiu aí para casa dos 91 mil dólares, voltou rapidamente para a região dos 95.500 e agora ali está pairando ali na região dos 95 mil, 94.900 dólares. O ponto que a gente viu, né, dessa descida muito rápida e subida muito rápida, é que a gente, apesar de não estar no maior dos aquecimentos, o mercado de derivativos tinha sua especulação. E só nas últimas 24 horas aí a gente viu a liquidação de 2,3 bilhões de dólares em contratos futuros dentro do mercado de criptomoedas. Ou seja, tinha uma alavancagem, a queda de preços foi intensa, o que balançou a árvore e tirou um monte de gente que estava pendurada nela, derrubando aí um monte de posições. E a gente, como a gente sempre fala, quando liquida-se contratos futuros de compra, eles são obrigados a vender automaticamente esses bitcoins, o que acaba gerando uma demanda muito maior do que necessariamente uma oferta muito maior do que necessariamente uma demanda igualmente alta, e isso causa essa pressão de queda mais intensa e especulativa. A volta então confirma esse movimento, mas a gente sabe que o preço do Bitcoin ainda pode cair mais, como também pode se consolidar nesse momento antes de fazer algum movimento de tendência mais claro. Outro ponto importante é que, apesar de todo esse cenário, principalmente se a gente olha para a semana passada, com DeepSeek e todas essas coisas, os ETFs de Bitcoin continuaram no seu viés positivo. Se a gente for fazer uma sequência aqui,
foram 5 semanas de fluxos positivos de capital para os ETFs, com alguns, uma semana só de queda, seguida por outras de alta. Mas no caso da semana passada, a gente viu a entrada de 559 milhões de dólares para os fundos regulados de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Ou seja, o investidor institucional pode até ter tirado um pouco o pé do acelerador, mas só tirou o pé do acelerador. A princípio, ele continua comprando. Tudo bem, agora começa uma nova semana com novos ruídos. Os dados só vão ser compilados no fim do dia, então a gente não tem acesso a isso nesse exato momento. Mas a tendência, aí, pelo menos que a gente está vendo, mesmo em momentos de maior instabilidade, os ETFs do Bitcoin continuam sendo um ponto de suporte importante para o investidor institucional e também tradicional. A análise gráfica do Bitcoin, você já sabe, está lá disponível em vídeo, no Telegram e no WhatsApp da Foxbit. Então, os links vão estar aqui na descrição. Aproveita para seguir a gente se você ainda não segue e também para acompanhar lá toda a análise técnica, beleza? Hora da gente arrematar o nosso Satoshi Call aqui, fazer a nossa conclusão. O que eu acho interessante desse movimento é que já era esperado que esses ruídos comerciais, macroeconômicos, fossem mais intensos durante o governo Trump, não só pelo que a gente viu no último governo dele, mas também pela própria campanha, de sempre muitas discussões e ali, conflitos com outros países, principalmente a China. E isso de fato se foi colocado à prática, e a gente não tem muito controle do que isso pode impactar, Como a gente conversou, a tendência é que a gente veja um aumento da inflação ao consumidor. E isso pode trazer um impacto forte para dentro da economia norte-americana, que vai continuar com juros apertados por lá. Isso impacta não só o mercado financeiro, aí, que está mais avesso ao risco, mas o próprio país, que acaba tendo um acesso dificultoso para o crédito e também pode dificultar o avanço, o investimento das empresas para ampliar suas operações, desenvolver novas tecnologias e por aí vai. Ainda mais isso acontece no meio de uma guerra contra a China, aí, no sentido mais amplo de que é uma guerra mais comercial e tecnológica, gente? Então a DeepSeek acabou balançando muito o mercado interno dos Estados Unidos, que começou a ver que suas empresas de tecnologia ali talvez não estivessem usando o máximo de suas potencialidades, ou estivessem um pouco atrasados em relação à China na questão de inteligência artificial. E isso traz impactos importantes internamente, o que pode enfraquecer a postura dos Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos nesse mercado, e que vai exigir medidas muito mais agressivas para recuperar esse terreno potencialmente aí perdido. O problema disso é que isso acontece no momento em que a chance de um corte de juros se torna menor, já que a inflação pode seguir alta por conta das decisões do governo. E isso, mais uma vez, vai impactar o investimento de curto prazo, de risco e no curto prazo. No caso do Bitcoin, que a gente veio perdendo uma grande força de mercado, assim como as altcoins, mas que os cenários indicam, a nível de ETFs e a nível de dominância de mercado, o Bitcoin segue dentro do mercado de criptomoedas como uma referência, um porto seguro. E isso pode ser benéfico aí pensando numa perspectiva de alta para o Bitcoin. Então a gente pode ter um período de consolidação de preços, depois de uma forte correção, para depois decidir uma tendência a partir do momento em que essa poeira macroeconômica baixa e os investidores começam a ter uma visibilidade um pouco melhor sobre o que está acontecendo dentro do mercado. É isso aí, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, agradeço demais a audiência de vocês. E como vocês já sabem, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Satoshi Call, discutindo todos os detalhes da macroeconomia e também do mercado de criptomoedas. Valeu, pessoal. Forte abraço e até lá.